Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos fazer as correções das atividades e logo depois falaremos um pouquinho sobre permutação. Então, partiu correção, vamos lá? Atividade 1, 6 fatorial igual a 720. Será verdadeiro? Lembrando, o que é 6 fatorial? 6, 5, 4, 3, 2, 1, não é isso? Reduz do 6 até o 1, que dá justamente 720. Pode fazer isso aqui? Eu posso reduzir o 12 fatorial, 12, 11, chegar no 10 parar? Pode, desde que você coloque aqui o símbolo do fatorial. Então, verdadeiro esse item B. O item C, 12 fatorial sobre 10 fatorial dá 132. Então aqui é para trabalharmos o conceito da simplificação. Então esse 12 fatorial eu posso escrever, ó, 12, 11, 10, está vendo? E aí simplificar 10 fatorial do numerador com 10 do denominador, resta 12 vezes 11, que dá exatamente 132, portanto, verdadeiro. O item D também trabalha aqui com a gente o conceito de fatorial, usaremos isso aqui em combinação e em arranjo, em permutação, certo? Então é preciso aprender essas operações. O que é que nós vamos fazer? Vamos reduzir o 15 até ele chegar no 10. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Chegou no 10, bota o fatorial, para quê? Para simplificar com o 10 fatorial de baixo. E o 5 fatorial desenvolva. Basta ir até o 2, não precisa ficar escrevendo 1, já que 1 é elemento neutro da multiplicação. Você só é obrigado a representar aqui, escrever o número 1, se você eliminar todos do numerador e aí não ficar ninguém, então tem que escrever o número 1, né? Porque não vai ter fração só com denominador, tem que ter algum número lá no numerador, tá bom? Aí qual é a dica que eu quero dar? Ao invés de você multiplicar 15, 14, 13, 12, 11 e fazer 5, 4, 3, 2, 1 que dá 120 e dividir esse produto por 120, eu sugiro que ao invés de multiplicar para depois simplificar, simplifique para depois multiplicar ou para depois dividir. Ou seja, faça da seguinte forma. 15, dá para eu dividir com alguém e simplificar? Dá. Quem? Quanto é 5 vezes 3? 15, né? Então 15 aqui embaixo, eu corto com 15 aqui em cima. Esse 14, 14 eu simplifico com 2. Quanto é 14 dividido por 2? 7. Então eu anoto lá em cima o 7. E 12 dividido por 4, deixa eu cancelar aqui o 4, 12 por 4 dá 3. Olha só, aí quais foram os números que restaram? 7, 13, 3 e 11. Então, 7 vezes 13 dá 91, vezes 3, 273, e 273 vezes 11 dá 3003. É só conferir que você poderia fazer até vezes 10, né? E depois acrescentar o 273. Ok? Então essa é a minha dica. Aqui pode simplificar. É obrigado a simplificar esse com o que está imediatamente embaixo dele? Não. Eu vou fazer o 8 com 7 e o 14 com 13. Então, vamos reduzir o 8 até chegar no 7. 8, 7 fatorial, corta. E reduz o 14 até chegar no 13. Então, 14, 13. Igualou? Corta, corta. Ficou 8 sobre 4. Simplificando, 8 por 2 dá 4, 14 por 2 dá 7. E essa é a resposta, tá bom? Então, essa questão aqui, ela tem que trabalhar alguns conceitos que usaremos mais à frente. Começando já na aula de hoje com permutação. Questão 2, simplificação também, só que é uma questão literal. Ela não tem só números, ela tem letras, então ela aparece aí com algumas incógnitas, e aí nós vamos simplificar. Mas o conceito é exatamente o mesmo da questão anterior. Pegue o maior termo e reduza até que ele se iguale ao menor. Então, n mais 2 fatorial, você vai reescrevê-lo assim. N mais 2 vezes n mais 1 vezes n. Ou seja, é só ir diminuindo 1. Ó. Repete, depois diminui 1, fica n mais 1. Diminui 1, fica n. Então, n fatorial com n fatorial, simplifica. E o que sobrou não está na forma de fatorial, você distribui. Então, você vai ter n ao quadrado mais n mais 2n mais 2, ou seja, n ao quadrado mais 3n mais 2. O mesmo conceito será aplicado aqui, lembrando que esse aqui está maior do que esse, né? Porque aqui tem n mais 1 e aqui está n menos 1.
Então, reduz o maior, ficando n mais 1, repete, diminui 1, fica n, diminui 1, fica n menos 1. Igualou, corta, tchau. E aí, olha o que eu falei, não sobrou termo algum no numerador, então coloca quem? 1. E no denominador, n mais 1 vezes n. Distribua, então, n ao quadrado mais n. Pronto, só isso. O item C, observe que aqui nós temos uma adição. Então, se você tiver aí uma adição ou subtração, você vai ter que fazer o quê? Reduzir todos os termos até chegar no menor, que é 98, para simplificar todos. É o que já estão vendo aí. Então, ó, vamos simplificar aqui. Ó, reduzir o 100, ficou 100, 99, 98, que vai cortar. E o 99 você reduziu, aí ficou 98, 98, corta. 100 vezes 99 dá 9.900, não é? Mais 99, 9.999. Olha só, prontinho, beleza? Vamos agora para a questão 3. Vamos começar a esquentar um pouquinho as coisas, apesar que essa daí é tranquilo, mas eu peço que tenham atenção aqui na parte da interpretação. Pensem comigo. Qual é o fatorial aqui? Pense, não esqueça o n mais 1, pense só aqui no símbolo do fatorial. Qual é o fatorial que tem como resultado 5.040? O fatorial é 7. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1, que dá 5.040. Então, pegaremos n mais 1, deverá ser igual a 7. Olha só, aqui embaixo, se n mais 1 é 7, quanto é n? 6. Seguindo o raciocínio, letra B, x menos 3 fatorial é 1. Então, qual é o fatorial que dá 1? Pode ser o 0, porque 0 fatorial é 1, mas também pode ser 1. Então, x menos 3 poderá ser igual a 0. Olha só, x menos 3 poderá ser igual a 0. Então, se x menos 3 é 0, é porque x vale 3. E x menos 3 poderá ser igual a 1 fatorial. Então, x menos 3 poderá ser igual a 1, ou seja, x pode ser igual a 4. Ok? Já o item C, nós vamos usar aquele mesmo conceito que aplicamos no item C da questão 2. Vamos reduzir todos até que eles fiquem todos aqui, no caso, com n fatorial. Então, pegue esse e reduza. Então, vamos lá. Trabalhando com a equação, teremos n mais 2... diminui 1, fica n mais 1, diminui 1, fica n fatorial. Agora reduza o segundo, n mais 1 fatorial, é n mais 1 vezes n fatorial. Aqui só copiou, não foi? Agora, ó, todo mundo tem aqui, todos os termos têm o n fatorial em comum, elimina. Aqui você vai fazer a distributiva, então vai ter n ao quadrado mais n, mais 2n, mais 2, e some com n mais 1, chegará em n ao quadrado mais 4n menos 45 igual a 0. Aí delta e Bhaskara e vai encontrar as raízes 5 e menos 9. Mas lembre-se que fatorial só pode para números naturais, ou seja, não tem como ser negativo. Então não é porque deu negativo também logo que eu excluo. Veja, teste aqui. Então se você substituir aqui por 5, 5 mais 2, 7, aí está dando positivo, beleza. 5 mais 1, 6, positivo, beleza. 5 fatorial, positivo, beleza. Então 5, ótimo. E o menos 9? Menos 9 mais 2 dá menos 7, então não pode, tá vendo? Já deu errado em nenhum, já acabou. Que já poderia olhar aqui, né? Acabou. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre que isso aqui é negativo significa já que não vai dar certo, não é isso. Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse aqui um n mais 7, aqui um n mais 8 e aqui um n mais 10. E eu encontrasse n igual a menos 1. Na hora que eu substituísse o n mais 8, então ia ficar menos 1 mais 8, ia dar 7, positivo, tá vendo? Então você tem que ver que o resultado do que está aqui dentro de todos os termos é que tem que ser positivo. Então a ideia é, quando você achar que as raízes, substitua, teste lá para conferir se de fato ele fica com o resultado aqui desse número que está antes do fatorial, se ele fica positivo, tá bom? Nesse caso só o 5 foi a resposta. Agora item 4. Calcule o valor de n na seguinte igualdade. Olha para essa questão. Ele bota aqui 1 mais 2 mais 3 mais n. O que é isso? Soma de termos de uma PA, né? E aí misturou PA com fatorial e equação.
Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar ali aquela PA, melhor dizendo, lembrando que soma de termos de uma PA é A1, que é o primeiro termo, mais AN vezes N dividido por 2, tá certo? Então, aqui, ó, passamos já multiplicando, então esse passou para lá multiplicando, ficou N mais 1 fatorial, aqui está, e 1440 vezes esse produto todo. Então esse produto aqui, nós vamos usar esse produto, que eu quero dizer produto aqui, né? Porque aqui dentro é uma soma, né? Então essa soma aqui, melhor dizendo, essa soma toda desses N termos, então vamos fazer soma de N termos de uma PA. Então quem é o primeiro termo? 1. Quem é o último termo? N. Quantos termos tem? N. Então vai ficar 1 mais N vezes N sobre 2. Olha só. 1 mais N vezes N sobre 2. Essa parte daqui, que está dentro dos parênteses. Ó, o que estava dentro é isso, que escrito de uma forma mais organizada fica assim. N mais 1 vezes N sobre 2. Vezes 1440. Mas aqui eu tenho o fatorial. Então o que é que eu tenho que fazer? Tirar do fatorial aqui e reduzir. Olha só. N mais 1 fatorial é N mais 1 vezes N menos 1. E agora, ó, N mais 1 simplifica com N mais 1. N simplifica com N. Sobrou o quê? N menos 1 fatorial igual a 720. Aí agora você já vai usar o conceito da questão 3. Se N menos 1 fatorial é 720, aí você se pergunta qual é o fatorial cujo resultado dá 720? 6, né? Então, N menos 1 deve ser igual a 6. Aqui na última linha tem isso, ó. Então, se N menos 1 é 6, é porque N é igual a 7. Gostou? Muito boa questão. Essa questão 5 é uma questão teórica aqui também que bota para a gente pensar um pouquinho. Esse produto todo aqui é equivalente a... Aí você dá uma analisada nas alternativas e vê que tudo aí tem alguma coisa a ver com fatorial. Aí você diz, bom, então a pista que eu tenho é que eu tenho que usar fatorial. Beleza. Mas como é fatorial? É sempre o número vezes o seu antecessor até chegar no 1, não é assim? Então é 5, 4, 3, 2, 1. Observando aqui, a gente vê que ele está reduzindo de 2 em 2. Então diz assim, poxa, peraí, então não dá para usar fatorial aqui do jeito que está. Então vamos reescrever isso. Quem é 20, por exemplo? 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. 18. A mesma coisa que 2 vezes 9, ó, 10, 9, tá vendo? 16 é o mesmo que 2 vezes 8, 2 vezes 7, 2 vezes 3, 2 vezes 2, até chegar no 2 vezes 1. Percebeu que começa aqui com 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Ou seja, as metades desses números todos, só que cada um, na verdade, está multiplicado por 2. Então, aqui nós teremos 20, 2 vezes 10, 2 vezes 9, e aí observando, pegando o primeiro fator aqui de cada um, então teremos 10 fatores iguais a quanto? A 2, então vai ficar o 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Como é que a gente escreve isso? Potência, né? Então fica 2 elevado a 10, tá vendo? E esses outros aqui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O que é 10, 9, 8 até 1? Fatorial de 10, né? Então, ó, 2 elevado a décima vezes o fatorial de 10. Ok. Gostou dessa questão? Isso aí. Item D. Agora o item 6. O item 6 é um desafio interessante aí e curioso. Veja só. Curiosamente, o fatorial de 23 é um número com 23 algarismos. Se você for fazer uma calculadora comum, ele não usar notação científica, até vai dar erro, porque esse número dá imenso, né? O algarismo central foi substituído por, e aí tem um símbolozinho ali de um retângulo. Descubra esse algarismo sem precisar calcular o fatorial. Então ele já deu a dica, olha, só usando o raciocínio lógico. Meu povo, pense o seguinte, fatorial, quando você reduz, ele fica tendo todos os seus divisores escritos, tá bom? Então nós vamos usar esse conceito. Acompanhe comigo aqui. O fatorial de um número natural n é divisível por 1, por 2, por 3 até n. Ou seja, o fatorial de 23 é divisível por todos os números naturais que vão do 1 até o 23, é claro. Porque, por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então é claro que 5 fatorial, que é 120, será divisível por 5, será divisível por 4, por 3, por 2 e por 1. Porque foram esses números que foram os fatores que geraram o número 120.
tá bom? Então o fatorial de 23, que é essa resposta toda, tem que ser um número divisível por 23, por 22, por 21 e daí em diante. Aí nós vamos usar o quê? Aquelas propriedades de divisibilidade, coisa que a gente aprende lá no Fundamental 2, tá bom? Então nós vamos pegar o maior do critério de divisibilidade dos algarismos, ou seja, qual é o maior dos algarismos? O 9. Então, qual é o critério de divisibilidade por 9? Que a soma de todos os algarismos seja divisível por 9. Então, some todos esses aqui que você vai ver que vai dar 91. Só que aqui tem um desconhecido, então vamos botar aqui um x. Então, 91, que é a soma desses aqui, mais x, tem que ser um múltiplo de 9. Me diga aí, quanto é que deve colocar aqui no x para você ter um múltiplo de 9? 8, né? Por quê? Porque 8 mais 91 dá 99, e 99 é múltiplo de 9. Então, a resposta 8. Sacou o raciocínio? Gostou? Pronto. Essas foram as correções. Agora vamos para permutação. Aí, dê licença que eu vou tomar água aqui que a garganta está pedindo menos. Permutação. Permutação. Então vamos lá. Com o princípio fundamental da contagem, podemos resolver qualquer problema de combinatória. Entretanto, em determinadas situações, existem características que nos permitem desenvolver raciocínios mais específicos e que podem facilitar a resolução dos problemas. É isso que faremos a partir de agora. Bom, deixa eu botar aqui meu ponteirozinho aqui. Os problemas de contagem estão relacionados basicamente a duas ações: ordem e escolha. Questões de ordem, só trocou de lugar, mudou a ordem da arrumação de alguma coisa, mudou a ordem dos horários da nossa turma. Isso é uma questão de permutação. Permutar significa trocar, então só ocorreu uma questão de ordem. Já as questões de combinação são questões que estarão relacionadas com o ato de escolher. Então, se você tiver 10 elementos, 10 alunos, e eu vou escolher 3 para representar a turma em alguma fala, em alguma palestra, digamos assim, esse ato de escolher significa que é uma questão de combinação. Pode ser combinação ou arranjo, como veremos mais à frente. Mas, se eu tiver, digamos, 10 alunos, e esses 10 alunos ocuparão 10 carteiras, então eles vão se sentar lá em 10 cadeiras, lá, eles estão lá sentando, ocupando carteira, ou cadeira, a carteira com braço, ou, enfim. Então ele tem 10 cadeiras, digamos, e são 10 pessoas. De quantas maneiras eles podem se sentar? Então só o que vai mudar é a ordem, que são 10 para 10. Então já fica essa dica das quantidades iguais, onde ocorreu só uma mudança de ordem, uma mudança só de posição, são questões de permutação. Eu quero destacar aqui que vocês precisam ter um foco já bem claro. O assunto em si não é complicado, essa parte de permutação, combinação e arranjo. Mas os alunos confundem às vezes quando vão fazer umas questões que ele diz: o que é que eu vou usar aqui? É permutação? Eu vou usar a fórmula de combinação? Ou eu vou usar a fórmula de arranjo? Então eu quero que você já comece a mentalizar e comece a separar as coisas. Questões de permutação, só o que importa é a ordem e as quantidades são iguais. Então são 10 para 10 lugares, são 3 pessoas para 3 cadeiras, tá bom? Então quantidades iguais, ocorrendo só mudança de posição, mudou só a ordem, trata-se de questões do tipo permutação. As questões de combinação e arranjo, nós vamos ter quantidades a mais para escolhermos uma quantidade, um subconjunto daquele conjunto que foi dado, ok? Vamos lá. Permutações simples. Um exemplo clássico de permutação simples é anagrama. Anagrama é você trocar as letras de lugar e formar novas palavras que tenham significado no nosso dicionário, no nosso vocabulário ou não. Então aqui, se você pegar a palavra amor e trocar as letras de posição e arrumar todas as possibilidades, você vai ter aqui esses 24 anagramas, tá bom? Você vai ver que alguns formam palavras que têm significado, por exemplo, aqui o próprio amor, ramo, aí você tem Roma, tá aqui por algum lugar, não estou achando agora, que aqui no final achei, tá bom? Então, se você tem palavras que você consegue ou não tem um significado ou não, mas enfim, isso não importa. Trocou de lugar é um anagrama. Então são 4 letras para 4 posições. Então, se você quisesse usar o princípio fundamental da contagem,
Fiz um traço enorme ali. Então você pensaria assim, quantas letras eu tenho para escolher para ser a primeira? 4. E depois 3. E depois 2. E depois 1. Por isso ele disse, olha, o princípio fundamental da contagem ele pode resolver qualquer problema de combinatória. Só que nem sempre se dá de forma muito simples. Então tem algumas situações que você pode resolver mais fácil usando as fórmulas. Tá bom? Então, 4, 3, 2, 1. Isso te lembra alguma coisa? Essa redução de 1 em 1 até chegar no 1? Lembra, né? 4 fatorial. Tá vendo? Então, as questões de permutação simples, tá bom? Vou falar daqui a pouquinho o que significa o termo aqui, permutação simples. Então, 4 fatorial, isso é a permutação de 4 termos. Então, se eu tiver 8, vai ser um P8, ou seja, a permutação de 8, que é 8 fatorial. Então, se for Pn, permutação de n fatorial, então você tem n termos sendo permutados. Aqui, se você for fazer a contagem de 1 em 1, você teria aqui os 24, ou, usando o princípio fundamental de contagem, como eu já falei, você encontraria os anagramas da palavra amor, são 24. Aqui é se ele dissesse, escreva todos os anagramas. Eu já vou te dizendo que isso aqui é muito difícil acontecer. Normalmente, nosso objetivo aqui, nosso objeto de estudo é saber quantos são. São quantos? 24. Como que achou? Fatorial de 4, ou seja, é um P4. A gente vai escrever assim, ó, P de 4. Permutação de 4 fatorial, ó, P4, 4 fatorial, que dá 24. Aqui está só a formalização do que eu estava falando aí. Aqui a fórmula, ó, Pn, que é n fatorial, tá bom? Então lembrando que as questões de permutação simples são questões que você vai só trocar de lugar. E o termo simples, vamos lá? Aqui fala sobre o termo, essa questão do termo simples, o que indica? Indica que todos os elementos permutados são distintos. Observe que na palavra amor você tem as letras A, M, O, R. Todas as letras aqui são distintas, então aqui não houve repetição. Então teremos permutações simples e permutação com repetição, ou seja, tem alguns elementos repetidos, tá bom? E aí a fórmula será um pouquinho diferente, tem um algo a mais em relação a essa, veremos daqui a pouquinho. Olha o exemplo, uma pessoa dispõe de 8 livros diferentes e deseja organizá-los. Como é que ele vai organizar? Ele vai só trocar de lugar. Quantos livros? 8. Quantas vagas tem? 8 vagas, digamos. Então, digamos que na estante só cabem 8 livros. E ele tem 8 para colocar ali. Então, ele vai colocar o primeiro. Quantas possibilidades ele tem de escolha? 8. Colocou 1. Depois tem quantas? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por isso, a gente simplifica escrevendo assim, ó, P8, que é o mesmo que 8 fatorial. E a gente lê permutação de 8. Dá 8 fatorial, o fatorial de 8, que dá 40.320. Se lembra que eu falei que a gente ia usar bastante essa questão do fatorial? Falei isso acho que na aula passada, não foi? Falando assim de alguns fatoriais que nós usaremos muito. Então, 8 fatorial dá 40.320 maneiras esse cara poderia de arrumar essa estante. É isso aí. E a permutação com repetição? Bom, como eu já falei, a permutação com repetição é quando tem letras repetidas. Por exemplo, aqui a palavra arara. Veja que a letra A aparece 3 vezes e a letra R 2 vezes. Então o cálculo será assim, ó. Você primeiro conta quantas letras temos? 5. Então permutação de 5. Só que tem letras que se repetem. Tem uma letra que aparece 2 vezes e uma que aparece 3. Por isso você faz em cima a permutação de todos, então permutação de 5, dividido por. E aqui embaixo você multiplica todos que se repetem. Então permutação de 2, permutação de 3. Permutação de 2 é 2 fatorial, que dá 2. Permutação de 3 é 3 fatorial, que dá 6. 6 vezes 2, 12. Permutação de 5 é 5 fatorial, que dá 120. 120 dividido por 12, 10. Então, só é possível você formar 10 anagramas com a palavra arara. Aqui a fórmula. Então, aqui embaixo vem o que é a quantidade total. E aqui em cima são os termos que se repetem, tá bom? Olha um exemplo aqui. Então, vocês têm aí no módulo de vocês, eu já botei até com a resposta, de quantas maneiras podemos colorir o mapa da região norte, de modo que 3 estados você use a cor azul, 2 a cor verde e 2 você tem que pintar de amarelo. Então você olha ao todo, quantos estados são? 7. Então você vai usar
vai pintar 7 vezes. Então são 7 estados e serão usados 7 cores, que vão se repetir, claro, né? Então você vai fazer permutação de 7. Observe que a gente bota o número total aí embaixo e em cima aparecem os que se repetem. Ou seja, a cor azul tem que aparecer 3 vezes. A cor, cadê a cor, Deus? Ali, verde, 2 vezes. E a cor amarelo, 2 vezes. Então, permutação de 7, que é 7 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Ou seja, em cima vem o total e embaixo vem aqueles que se repetem, indicados, obviamente, pela quantidade de vezes que ele deve aparecer. Então, esse deve aparecer 3 vezes, esse 2 e esse 2. Aí as cores não importam. E aí, de novo, vale aquela regrazinha, aquele macetezinho, aquela dica que eu dei, que é: você pode calcular o 7 fatorial e calcular esses? Pode, mas não é melhor simplificar? Então, crie sempre esse hábito, vai te ajudar bastante. Pegue o 7 e reduza até quem? Até o maior que você tiver embaixo. Então, 7, 6, 5, 4, 3. Parou no 3 para quê? Para cancelar com esse 3 fatorial daqui. 2 fatorial dá 2. 2 fatorial dá 2. Aí agora, ó, 2 vezes 2, 4. Pode cancelar diretamente aqui com o 4. Ou poderia fazer o 6 com 2 e o 4 com 2, né? Tanto faz. Então, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. Então, são 210 maneiras diferentes de você colorir a região norte, usando a cor azul 3 vezes, a cor verde 2 vezes e a cor amarelo 2 vezes. Ok? Essa questão aqui eu trouxe, na parte de matemática em detalhes, tem duas situações. Eu trouxe a situação 1 para ilustrar para vocês. E por que eu trouxe a 1? Mas desde já eu sugiro que deem uma olhada aí na matemática em detalhes, na página 40. É interessante esse problema da situação 2 também. Mas eu escolhi trazer a situação 1 porque ela é uma questão que aparece, eu já vi várias vezes, tanto na OBMAP quanto no Enem. Tá bom? Então ele diz: fulano mora em um determinado endereço e quer ir para a casa de cicrano. E aí ele vai fazer quantos caminhos possíveis ele tem de escolher. Gente, essa questão aqui é clássica de permutação com repetição. Você vai observar o seguinte: a questão diz aqui no texto que você só pode se movimentar para a direita, ou seja, para leste, ou então para norte. Então você só pode ir para a direita ou para cima. Nunca desce e nunca vira à esquerda. Então você conta aqui para a direita: 1, 2, 3, 4, 5 movimentos eu posso fazer para a direita. E para cima, aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ao todo, nós vamos fazer 9 escolhas, sendo que eu posso escolher ir para a direita 5 vezes e para cima, no máximo, 4 vezes. Então, eu vou ter uma permutação. O total é 9, o que se repete 5 movimentos para a direita e 4 movimentos para norte, para cima. Então, teremos 9 fatorial dividido por 5 fatorial, dividido ainda aqui por 4 fatorial. Quando eu falo dividido, é que eu estou me referindo ao 9, né? Porque aqui embaixo é multiplicação, tá certo? E aí, use aquela estratégia. Reduza o 9 até quem? Até atingir o 5. 9, 8, 7, 6, 5. Aqui está o 5. E o 4 você reduz. Aí 4, 3, 2, 1. Vamos lá. 5 com 5 simplifica. Agora aqui, ó, 8 dá para simplificar com quem? Com 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8, cortou com 8. 9 simplifique com o 3, dá 3. Vocês percebem que eu vou simplificando logo os maiores, né, para diminuir minha conta. Então ficou 3 vezes 7, 21. E 21 vezes 6, 126. Ok? Isso aí. A última permutação que nós vamos trabalhar é com as permutações circulares. Então eu vou direto aqui ao ponto, mostrando para vocês o seguinte. Se você tem uma mesa redonda, é claro, porque isso aqui é só para permutações circulares. Então são para esse tipo de questão, onde você faz um movimento, as pessoas se dispondo em torno de um círculo, tá bom? Aqui não está exatamente um círculo, porque eu editei a imagem aqui, né, para ampliar o máximo possível, então ficou parecendo uma elipse. Mas isso aqui, no módulo de vocês, observe que isso aí está um círculo. Então você tem aqui a seguinte disposição: A, aí a esquerda de A tem B, a esquerda de B tem C, e a esquerda de C tem D. E a esquerda de D tem A. Então, organizando dessa maneira, se você girar aqui,
Então você vai ter ó, A, B, C, D girando aqui, de novo A, B, C, D e A, B, C, D. Perceberam que esses 4 aqui eles estão na mesma posição um em relação aos demais? Então, significa dizer que essas 4 são iguais. Por isso, se você fosse usar o conceito aqui de permutação, você teria permutação de 4, só que tem que dividir por 4. Por quê? Porque esses 4 se repetem. Então, permutação de 4 dividido por 4, teríamos 4 fatorial dividido por 4. Aí 4 fatorial é 4 vezes 3, simplifica o 4 com o 4, sobrou 3 fatorial, que dá 6. Só que aí, percebendo que isso aqui acontece sempre, então os matemáticos foram percebendo que, olha, poxa, isso aqui sempre acontecia. A permutação circular de 4, ao invés de ser 4 fatorial, ele diminuiu 1 aqui, tá vendo? Ficou 3. Significa dizer que uma permutação circular de 10 fatorial, ao invés de eu calcular 10 fatorial, eu posso simplesmente fazer 10 menos 1, 9, 9 fatorial. E essa é a fórmula que vocês estão vendo aí, ó. Permutação circular de n é só você fazer n menos 1. Então, permutação circular de 7 vai ser 6 fatorial. Permutação circular de 15 vai ser 14 fatorial, tá bom? Gostaram? Então, nossa aula é até aqui hoje. Agora vocês vão fazer umas atividades que eu vou dizer no grupo quais são as páginas. Vamos para a nossa mensagem final. Durma com ideias, acorde com atitudes. Então, tenham atitudes. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau!